Temos aqui Lorival Santana na mesa. Tudo bem, Lorival? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Prazer estar aqui com todos. Bem, vamos falar sobre o ex-chanceler e chefe da assessoria especial do presidente Lula, Celso Amorim. Ele rebateu hoje as críticas sobre a permanência de navios de guerra do Irã no Brasil. Disse que a autorização para as embarcações atracarem é uma questão de soberania nacional. A reportagem é do Pedro Duran. Na Baía de Guanabara, a fragata Dena e o porta-helicópteros Makram, propriedades das forças militares do Irã, chamam a atenção. Para muito além da calmaria do mar, a revolta de países e políticos tem marcado a estadia dos veículos militares. Neste sábado, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve usar o fato para criticar o governo Lula, conforme apurou a CNN. Ele falará no maior evento de conservadores do mundo, em Washington. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, já tinha feito críticas na tribuna da Câmara Federal. O Irã é aliado da Rússia na guerra contra a Ucrânia. A suspeita de que os navios carreguem armamentos pesados é o centro da crise diplomática. A autorização para que os navios iranianos ancorassem aqui no Porto do Rio de Janeiro veio do número 2 da Marinha, o vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arends. A publicação no Diário Oficial diz que eles têm autorização para ficar aqui do último dia 26 de fevereiro, domingo, até esse sábado, 4 de março. Nos últimos dias, no entanto, o governo Lula sofreu pressão de políticos e países para que os navios zarpassem do litoral brasileiro. Nessa quarta-feira, o porta-voz do Departamento de Estado americano fez um alerta. Queremos garantir que o Irã não seja capaz de adquirir posição de destaque neste hemisfério. Certamente o governo ou o povo brasileiro não gostariam de fazer algo para ajudar um regime responsável por uma repressão brutal e violenta contra seu próprio povo. 10 dias antes da chegada das embarcações, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, já tinha feito um apelo para que o governo brasileiro rejeitasse o pedido do Irã. Ela disse que, no passado, esses navios facilitaram comércio ilícito e atividades terroristas. O senador republicano Ted Cruz também criticou a atitude. Ele disse que a administração do presidente Joe Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo americano não o fizer, o Congresso deve forçá-los a fazer. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel também condenou a posição do Brasil. Disse que a chegada dos navios é perigosa e lamentável e que o Brasil não deve conceder prêmios a um Estado maligno. O ex-chanceler Celso Amorim saiu em defesa da autorização para os navios. Hoje ele comanda a assessoria especial do presidente Lula. Ao analista Caio Junqueira, Amorim afirmou que não há evidências de que o navio esteja armado e que o Irã é um aliado, não um inimigo. Disse ainda que o país não está em guerra com ninguém e o navio só parou para abastecer. Para Amorim, a decisão do Brasil é soberana e compatível com as boas práticas. Vamos então à análise. Como o Lorival Santana se juntou agora à nossa mesa, com você que eu começo, Lorival, porque o Irã está no centro de preocupações mundiais, não só pela repressão a mulheres e todos aqueles que defendem os direitos humanos, mas também por fornecer armas à Rússia, por estar numa tentativa de produção da bomba atômica. O país é alvo de sanções dos Estados Unidos. Qual que é o tamanho do imbróglio que o Brasil fica inserido? Qual tem sido a reação dos Estados Unidos? Eu conversei hoje com um ex-integrante do governo Obama nessa área, tanto de defesa, quanto de relações exteriores, quanto de segurança, e que tem uma interlocução permanente com essa equipe, que é a mesma equipe, né? A equipe do Biden é a mesma do Obama. Ele diz que é visto como uma provocação esse atracamento, essa autorização dos navios. Inclusive, foi um problema na reunião no dia 10 entre Lula e Biden, porque ia coincidir a data. E aí que os Estados Unidos falaram, olha, não dá para a gente fazer a reunião enquanto vocês estão recebendo os navios iranianos, e que então o Lula adiou a autorização, né? E, enfim, o Atlântico Sul, essa região onde a gente vive, é
a única região do mundo em que os Estados Unidos não tem preocupações de segurança, né? Então não tem projeção naval no Atlântico Sul. E com esse debate que começa nos Estados Unidos e que vai crescer amanhã com a intervenção do ex-presidente Jair Bolsonaro no CPAC, né, nessa conferência do partido, da ala conservadora do Partido Republicano, vai estar o Donald Trump também, a intervenção que já houve do Ted Cruz, que o Pedro Duran mostrou, a própria embaixadora americana disse que navios de guerra iranianos não deveriam atracar em porto nenhum. Tudo isso pode levar o presidente Joe Biden a algo que ele não gostaria de fazer, né, que é começar a ter que colocar em discussão a necessidade de uma projeção naval dos Estados Unidos no Atlântico Sul. Por sua vez, levaria certamente o Celso Amorim, as figuras aí do partido do governo, a dizer então que existe um imperialismo americano, então as coisas andariam para uma direção que os Estados Unidos e a Europa não gostariam que andasse nesse momento em que o Irã está no foco realmente das preocupações. E essa equipe, por exemplo, Juan Gonçalves, que é o diretor do Hemisfério Ocidental para o Conselho de Segurança dos Estados Unidos, o Conselho Nacional de Segurança, o próprio Ricardo Súñiga, que responde por isso no Departamento de Estado, tiveram o trauma, foi assim que foi usado o termo por essa minha fonte, da tentativa de acordo nuclear do Irã, exatamente, quando o Lula se juntou ao Erdogan da Turquia, o Ahmadinejad do Irã, e dizendo que se baseavam numa proposta da Agência Internacional de Energia Atômica, isso foi em 2010, para apresentar uma proposta que não atendia às preocupações dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, eles já conhecem essa forma de agir dessa equipe do Brasil e então se preocupam com o rumo que isso pode tomar. Caio Junqueira, você falou, como vimos ali na reportagem, com o Celso Amorim. Lorival Santana fala que os Estados Unidos enxergam esse episódio como preocupação e uma provocação. O Brasil vê dessa forma, enxerga dessa forma, vê um risco diante desse entendimento dos Estados Unidos? Carol, pelo que o Celso Amorim me disse, no final da tarde, não. E, de certa maneira, eu senti que ele até inverte o processo. Ele considera, de certa maneira, uma provocação à reação internacional ao fato do Brasil ter permitido que um navio de um país com uma bandeira que não tem problemas com o Brasil, que segundo ele não está em guerra com ninguém, parou no porto brasileiro para abastecer e pegar mantimentos e vai embora amanhã. Então, na verdade, na visão dele, claro, se sentiu, assim, ele não quis aprofundar muito, mas dava para sentir ali um incômodo com a reação internacional, de certa maneira, internacional, desses citados, em relação a isso, a soberania brasileira de permitir que um país amigo do Brasil possa parar no porto para abastecer, pegar mantimentos e seguir viagem. Carol, posso? Claro. Assim, obviamente que a decisão do Brasil é soberana, mas essa surpresa que o Caio descreve, né, do ex-ministro Celso Amorim, isso é que a gente estranha, porque embora o Irã não esteja em guerra hoje com ninguém, é um país que a gente sabe que está apoiando a Rússia, que tem problema de desenvolvimento da bomba nuclear, que está envolvido em violações dos direitos humanos, é um dos países que os Estados Unidos e a Europa consideram um dos países mais sensíveis do mundo em diversos temas, né? A gente teve a reação de Israel por conta do conflito árabe-israelense, então assim, era evidente que esse tipo de autorização, mesmo que fosse para atracar por um dia, para reabastecer, para levar mantimento de 2 navios de guerra do Irã, ia provocar esse tipo de reação. Eu não entendo honestamente, a surpresa do Brasil. Daniel Hittner, você entende? Vamos aqui para as avaliações do Itamaraty. Em que medida os navios iranianos geram ruídos que podem comprometer esse pontapé aí de uma relação amistosa entre Lula e Biden?
Não vejo nenhum comprometimento na relação Lula-Biden ou, de forma mais geral, Brasil e Estados Unidos. Acho desproporcional e exagerada essa interpretação. O fato também é que o Irã, que já tem um histórico muito complicado, basta ver a suspeita enorme, jamais comprovada explicitamente, mas a suspeita enorme que tem de envolvimento do Irã no financiamento e na articulação dos atentados em Buenos Aires em 94 e pouquinho depois de 94, 2 atentados, primeiro contra a AMIA, primeiro contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires e depois contra a AMIA, que é o Centro de Cultura Judaica lá em Buenos Aires também, com dezenas e dezenas de mortos. O Irã teve um envolvimento, uma suspeita de envolvimento muito forte, mas tem um processo recente também a Agência Internacional de Energia Atômica tem conduzido essas investigações, uma suspeita de novas tentativas de enriquecimento do urânio muito próximas dos percentuais necessários para se conseguir produzir uma bomba nuclear, um artifício nuclear. Isso é muito importante também. Agora, o trunfo do Brasil, e aí a reação do Itamaraty, a avaliação do Itamaraty, é que, por exemplo, existem 11 países no mundo que têm relações com todos os membros da Organização das Nações Unidas. O Brasil é um desses 11. O Brasil tem uma relação positiva com o Irã e com todos os outros. A gente pode falar de, mas o Irã é um Estado pária, mas os Estados Unidos também têm relações diplomáticas, comerciais, econômicas e até políticas abrangentes com outros países que desrespeitam direitos humanos, a Arábia Saudita, com outros países que têm armas nucleares de forma não declarada, Paquistão. Então, os países têm interesses também, e eu acho que não está, pelo menos essa interpretação do Itamaraty, mas eu tendo a concordar, nem de longe faz parte do catálogo de interesses brasileiros a gente subir o tom com o Irã. Lorival Santana, conseguimos trazer o tamanho desse ruído que os navios iranianos estão causando nas relações diplomáticas? É que, assim, se você olhar especificamente para esse caso, realmente não ganha uma dimensão de um atrito diplomático neste momento. Inclusive, o Christopher Garman, que é o diretor para a América Latina do Grupo Eurásia, acha isso também, que não causa necessariamente problemas. É que eu vejo um contexto maior, que a gente vai, acho que, discutir no próximo segmento, essa ida para a China, do presidente Lula, a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Enfim, se você olhar todo o pacote, aí as coisas começam a ter no médio e longo prazo, um problema realmente de posição do Brasil em relação às questões que preocupam o Ocidente. Raquel, olhando para todo esse pacote, temos Bolsonaro participando de um encontro de conservadores nos Estados Unidos neste sábado, depois inclusive terá um encontro com o Donald Trump. Navios de guerra iranianos ancorados no Brasil. É uma munição para Bolsonaro? É um prato cheio para a oposição, né, Carol? O que não quer dizer que o governo brasileiro tenha que se guiar por isso. E muitas vezes, em várias áreas, principalmente na política econômica, eu acho, acaba se guiando muito por reações da oposição. Se a oposição está criticando, então estou preocupado com popularidade, não vou fazer. Mas é evidente que esse tipo de episódio vai ser altamente explorado pela oposição. O Bolsonaro, ele tinha uma política externa que aí já era extremista para o outro lado, né? Era de alinhamento total e completo aos Estados Unidos e não aos Estados Unidos, ao Donald Trump, né? Porque quando assumiu o Joe Biden, ele demorou um tempão para telefonar, para cumprimentar. Não reconheceu a vitória. Exato. Então, assim, ele tinha uma política externa extremada para o outro lado. Então, é claro que ele vai fazer disso um carnaval, tá ali com palco para isso. Vai explorar. Eu acho que não é isso que devia nortear qualquer tipo de decisão do Brasil. Mas é evidente que exploração política tem.
Só uma pequena notinha, Raquel, eu não lembro, não sei se vocês se lembram, vendo essa declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, me lembrei de uma declaração também envolvendo a postura brasileira em relação ao Irã, lá em 2014, governo Dilma Rousseff, quando o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, governo Bibi Netanyahu, como acontece hoje, chamou o Brasil de anão diplomático. O Brasil é um anão, né? Um anão no sentido geopolítico, né? Em termos militares, em termos econômicos, é assim. É discussão que continua. Já me despeço da Raquel Landim, Daniel Hittner e Caio Junqueira. Uma boa noite a vocês. Lorival Santana vai seguir comigo.